Histórias de uma consciência cósmica. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma história de uma consciência cósmica. Dando continuidade, pessoal, à série Jeová, Deus de Gigantes. Essa é a parte final. Galera, então a gente falou do sistema de Jeová, quando Jeová reinou como Deus, não é isso? E também eu dei alguns spoilers das experiências com o Mestre Shiva. Bom, galera, então Jeová ele reinava sobre o mundo, né? Há muito tempo, até ele perder a guerra, né? Perder a batalha pro cristianismo, pro Cristo cósmico. Então, pessoal, essa história ela não foi muito bem explicada para mim, ela não foi passada através de experiência, ela veio na minha mente, como eu falei para vocês. Às vezes quando você tem uma experiência na mente de alguns seres, tem conhecimento que não é passado por imagem, ou você não fala diretamente para você, mas esse conhecimento ele fica, é como se fosse a sua consciência fosse um computador e tivesse um chip que, para vocês entenderem, ok? Um chip que como é que se diz, configura aquela consciência daquele ser. Galera, mas configura toda? Não, galera, é algumas coisas, alguns entendimentos. Depende, eu acho que talvez, eu não sei, mas eu acho que depende do tempo que você fica numa experiência, né? Então, muitos conhecimentos que vêm à nossa mente são através da consciência de outro ser. Não porque ele mostrou, porque você viu, mas que fica armazenado na sua consciência. Automaticamente passa para sua consciência. Então, a história da queda de Jeová nada mais é do que a narrativa que está na Bíblia, já da queda de Satanás, né? Da queda de Lúcifer, não é isso? Então eles, na verdade, eles fizeram o papel de Lúcifer, né? Que foi trair o Jeová, fizeram um complô, entendeu? E o lançaram para baixo, desfragmentaram, na verdade. Quando fala na Bíblia ou qualquer outro lugar assim sobre queda é desfragmento, pessoal, da sua energia. Você é um ser que está na sua plenitude, né? Está em sua completa formação de evolução, e você, de repente, por algum motivo, você perde alguma batalha, alguma guerra, alguma dominância. Esse é o preço pela escolha, não é? Toda escolha tem um preço, né? Tem a ação e tem a reação. Então, a partir do momento quando eu chego na minha evolução máxima do sétimo universo e tomo a decisão de agora eu quero ser Deus, agora eu vou dominar e eu quero ser adorado. Então ele tomou a decisão de ser Deus. Ele também é como se diz, aceitou as condições de ser derrotado um dia, porque muitos querem ser Deus. Quem é que não quer ser o máximo, o maior, né? Todo mundo quer, né? Entre aspas, porque nem todo mundo. Eu, por enquanto, nessa consciência aqui, eu pretendo partir para frente, né? Evoluir até o fim. Mas vai saber daqui para lá, né? É complicado. As tentações muitos, os laços são muitos e é difícil. Mas se vocês quiserem, a queda de Jeová foi essa. Mas como cristianismo que eu falo, a sociedade da serpente, ela era formada por Jeová, porém o cristianismo tomou de conta da sociedade da serpente que domina aqui. Aí trouxe tudo que você sabe de religião, tudo, né, tudo enrolado, fizeram um projeto, enrolaram tudo, defamaram o Jeová, né, como Jesus, o Jesus daqui, tinha que ter um adversário. Eles aproveitaram só o que já tinha para fazer um personagem, criaram um personagem e jogaram essa história de Lúcifer, né? Que traiu a Deus, que queria ser mais não sei o que, e bababá, e essas historinhas tudo, né?
E aí, na verdade, quem foi vencido, quem foi lançado abaixo, né? Que nem fala que Miguel pisou na cabeça de Satanás, né? E o lançou para baixo. Então, o lançar é nada mais significa do que a queda, do que foi vencido, desfragmentado. E aquele que é vencido, aquele sistema que é vencido, ele é usado, a energia dele é usado para usar em avatares, né? Em mundo, criar mundos, criar que é difícil, pessoal, de falar, criar pessoas, né? Vamos dizer, criar avatares, pessoas para poder, porque nada mais quando eles criam um avatar aqui, nada mais é do que uma bateria para criar energia para eles, entendeu? Nós estamos plasmando a energia e eles se alimentam, porque na verdade viramos escravos, né? As pessoas que estão aqui reencarnada, nada mais é do que o povo que perderam junto com Jeová, né? Alguns, né? A maioria, mas tem muitas. No sétimo universo é infinito para nós, ele é muito grande, então tem muitas raças, não é só nós, né? Tem muitas outras reencarnações, raças e etc. que também perderam. É que nem antigamente, né? Aqui no mundo, quem ganhava a guerra, aquele que perdia virava escravo, é a mesma coisa, entendeu? Então aquele que perde, Jeová perdeu, virou escravos, né? Toda a turma dele, que fala que foi a terceira parte do céu, segundo eles, né? O cristianismo passa, que ficou fiel, né? Foi fiel a Lúcifer, na verdade, Jeová, que na verdade era o grande Elohim de cristal. O nome dele ninguém pode pronunciar, galera, de tão poderoso que ele era. Para você ver a grandiosidade do muito, né? Aquele que quer lutar sozinho fica difícil. Porque você vê eles se juntaram de 100%, galera, 70% ficou do lado para destruir Jeová. Então a maioria ficou contra, quis tirar Jeová do trono, né? Então essa foi a guerra que foi travada que eles falam no céu, né? No caso no plano espiritual, no plano energético, plano astral, tem todas essas traduções, né? E foi a queda de Jeová, ok? Então essa foi a queda de Jeová. E Jeová foi lançado, o maior. Tava esquecendo já, galera, de falar para você. Adão foi um fragmento de Jeová, entendeu? E Jeová, o fragmento maior de Jeová, que é o fragmento maior do Elohim de cristal. Eu estou confundindo aqui Jeová, mas é o mesmo, né? Jeová, na verdade, ele é um draconiano, um dragão vermelho que está no entremundo. É o fragmento maior, porque eles não iam, lá na frente vocês vão entender, eles não iam fazer o mesmo erro que Jeová fez, né? Usar um fragmento maior aqui para criar um ser. E, na verdade, Jeová usou o fragmento do guardião que ele venceu antes, que um Leviatã, para formar o homem, para formar a humanidade aqui, né? Um fragmento maior, que foi o Mestre Shiva. Chega lá na frente, eu vou explicar sobre isso. Então foi isso, pessoal. Então a queda de Jeová, ela é narrada na Bíblia como se fosse Satanás. Aí eles começaram a maldizer, começaram, né, para defamar, né, defamar o Jeová. É claro que eles vão defamar aqueles que eles venceram, o inimigo dele, que formam o inimigo deles, né? Mas Jeová tá com tudo, galera, aí. Tá com tudo, tá querendo voltar. Esse pessoal do despertar aí, a maioria, ele serve a Jeová. Inclusive eu já assisti filme de pessoas que falam de despertar, né? Que eles mesmos assumiu, falou que eles são servos de Jeová. Jeová é o Deus dele, então não é como eu, porque eu quero a minha liberdade cósmica, né? A maioria não são como eu, que eu quero liberdade. Tô passando aqui para vocês que você é o seu próprio Deus. Nós podemos ser nosso próprio Deus, entre aspas, né? Nós podemos ser andar sozinho para o cosmos afora, tá, ok? Então, galera, ficou bem claro, não é isso? Que Jeová, a narrativa da Bíblia que fala lá de Lúcifer que caiu, então essa narrativa foi a queda de Jeová, do verdadeiro Deus daquela época, que agora a sociedade da serpente, que representa a humanidade, representa o cristianismo, que é o Cristo Cosmo, que domina tudo, tá, ok? Então, pessoal, vamos voltar
as experiências que eu tive com o mestre Shiva, não é isso? Bom, então no último vídeo eu contei para vocês que eu estava numa dimensão bizarra, onde eu encontrei o mestre Shiva, só para recapitular, né? E lá, quando eu tive num fragmento bizarro que começou a meditar, o mestre Shiva me lançou sobre outras dimensões para me mostrar algo. Então eu caí na dimensão, né, no umbral, né, que eu chamo dimensões infernais, numa dimensão infernal, que as pessoas aqui chamam umbral. E eu vi uma esposa do mestre Shiva lá, a Dama de Lama. Vocês lembram? Eu contei a história da Dama de Lama, que ela lançava, que estava lá presa naquele mar de lama. Então, já pulando para a próxima experiência, né? Eu entrei naquela dimensão que eu falei para você, que era porque, galera, assim, quando você está num portal, eu quero que vocês entendam isso. Quando a gente está passando por um portal, nesse portal até o seu você vai, é como se fosse um caminho até seu objetivo. E nesse caminho você pode cair em dimensões intermediárias. Que nem foi o caso lá lembra quando eu contei a experiência, quando eu ia encontrar com Jeová, que eu saí do mundo draconiano e para entrar na dimensão que Jeová estava, para chegar até onde Jeová estava, eu caí numa dimensão hermafrodita. Vocês lembram disso, né? Onde os seres humanos, os seres daquele lugar, eles eram hermafroditas, eram seres de dois sexos. Ou seja, não era o feminino e o masculino, era um ser só de aparência, porém, nesse ser ele tinha os dois sexos, não é isso? Então era uma dimensão intermediária. E geralmente essas dimensões, por que foi mostrado para mim essas dimensões intermediárias? Porque era para chegar até onde eu estou chegando agora. Porque essas dimensões intermediárias, geralmente eles têm um deus, eles têm um guardião. No caso, essas dimensões intermediárias são dimensões densas. Então geralmente é um Leviatã que é um deus naquele lugar. Não é porque o Leviatã, que era deus da terra, perdeu, porque que não exista outros seres Leviatã dominando outros mundos, outras dimensões. Tanto dimensões dimensões energéticas como dimensões materiais, como dimensões e mundos materiais como o nosso, né? Então lá existe aquele ser que veio para cima de mim, daquela energia densa, energia negra. Ele vinha formando tentáculos, era uma aparência de um Leviatã. O que é um Leviatã, pessoal? É aqueles seres que tem a aparência de polvos gigantes. Então esses são o clã Leviatã. Bom, então voltando para a experiência, não é isso? Passando por aquela intermediária no portal, né? Tinha aquelas sombras, né? Aquelas energias, eles estavam estáticas, eles estavam tipo congeladas, né? Porém, qualquer barulhinho, qualquer mexer de qualquer energia, eles acordavam para atacar. Provavelmente para parar, para que tipo uns guardião, né? Guardiar aquela passagem. Quando você vai para uma dimensão para outra num portal, algumas vezes você já entra e já sai do outro lado, mas outras vezes não, você tem que passar por um espaço vazio. Aqui, galera, enrola aqui para falar. Enrolou um pouco aqui para falar. Como se diz, quando você tá nesse portal, geralmente é escuro, entendeu? Ou é aquela que eu ia falar antes, seria que enrolou um pouco, nuviado, que é tipo aquela coisa assim, meia, que você não vê quase nada, entendeu? Então a maioria dos portais, principalmente buracos negros, eles têm essa característica, né? Ou eles são bem escuros, ou eles são aquela parte assim quase escura, né? Que quando você passa, geralmente o portal buraco negro, você anda um certo tempo dentro dele, entendeu? Geralmente quando porque os buracos negros também são portais, né? Existe vários portais por água, portais por vários lugares, né? E tudo bem, passei por esse portal, né? Que geralmente era um buraco negro e tinha esses seres dentro desse portal. Ao pular do outro lado, ao sair do outro lado rapidamente para não se pegar por essas energias, o Pelegrino, né? O mago Pelegrino,
Eu já falei o nome pra vocês, galera. Foi lá na frente que eu tive como é que se diz? O conhecimento do nome dele, mas já falei, né? O Mago Pelegrino, ele falou aquelas palavras lá e fez gestos com a mão e fechou o portal, entendeu? Coisas que eu não pude saber, né? Que eu já falei no outro vídeo. Porque tem coisas que a gente não deve saber, principalmente a chave de abrir portais cósmicos, né? Isso é muito perigoso. E eu cheguei, pessoal, num lugar que, olhando assim para os lados, era tipo uma floresta, mas não era aquela floresta, como se diz, de árvores enormes, aquela era uma floresta pequena, um lugarzinho verde pequeno. E de repente, saindo desse portal e andando um pouco nesse lugar, apareceu pessoas com vestimentas de capuz, né? Que eles eram os capuz todos pretos, todos negros. Muitos aí chamam de magros negros. Aí os pessoal chama de magro negro só por causa do capuz, né, pessoal, que é negro. Mas o negro de verdade é energia, viu? Não é o capuz, não. O capuz, às vezes o mago pode estar com um capuz branco e a energia é negra. Negra no sentido denso, entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso aí, com essas traduções. Não é todo mundo que usa preto que é mal, que é denso não, tá, galera? Bom, enfim. Mas esses magros, eles não fizeram, eles ficaram tipo como fosse seguranças, né? Eles me observaram e sempre estavam me acompanhando, me observando andando. Quando eu cheguei em um lugar, galera, um mar, era a beira de um mar. E rapidamente alguém veio e lançou sobre mim energia. Sabe aquilo que você só vê aqueles raios, aquelas coisas, aquela luz enorme? Porém, eu era um mago, eu estava na consciência do Mago Pelegrino, né? E ele já tinha feito, eu não tinha percebido, mas ele já tinha feito um escudo que barrou todo essa energia que foi lançada sobre nós, entendeu? Foi um escudo energético. E essa magra era uma mulher. Ela falou: seja bem-vindo, Mago Pelegrino, meu amigo. Entendeu? Como essa mulher é densa, ela sabia quem era, quem estava ali, porém ela lançou energias para talvez um teste. Eu não entendi direito, os amigos, que é amizade, né? E essa mulher, pessoal, de repente ela já estava dentro da água. Eu vi ela enorme dentro da água, tipo uma imagem enorme dentro da água. E a aparência dela, ela tinha os cabelos negros. E ela tinha os cabelos negros com mechas, duas mechas assim na frente. Ela era muito bonita, pessoal, muito bonita e muito bem evoluída. Pessoal, magro, ela era um magro, uma mulher e um magro. Magro quer dizer, pessoal, sábio, na tradução quer dizer sábio. Ou seja, magro, sábio, sábio em conhecimentos cósmicos, em conhecimentos que nós aqui não temos, né? Então são magros, quer dizer, de ter conhecimento e poderes cósmicos, né? Isso, de outras dimensões, conhecimentos imagináveis, que a gente jamais consegue imaginar, né? E olhando para essa água, galera, eu estava ali olhando para ela numa imagem enorme. Eu dei uns passos para frente e entrei na água. Quando eu entrei na água, saí em outra dimensão, pessoal, em outra dimensão. E eu fiquei olhando para um lado e para outro nessa dimensão, um lugar assim como se fosse assim de 4 da manhã, amanhecendo, por exemplo, de 4 até 6 horas, sabe aquele clima, a luz assim, como se tivesse o amanhecer, mas um pouco escuro ainda, né? E eu olhei para um lado, olhava para o outro e eu vi um grupo de flores, entendeu? Tipo um grupinho aqui, 2 grupos e outro ali. Aí eu falei, eu vou falar com essas flores. Só que eu falei, mas com flores? Eu falei, mas eu tô na minha... Aí eu falei, eu tô na minha consciência cósmica. Eu posso fazer o que eu quiser. É só eu falar mentalmente. E assim foi, pessoal. Eu falei com essa mente e perguntei aonde estou. E essas flores falaram, você está na dimensão Dui. Eu falei, aí eu questionei, na dimensão Dui? Elas falaram, a dimensão Dui, a dimensão como face de homem, 2 lados, entendeu?
ou seja, numa dimensão Dewey. Nós estamos na terceira dimensão aqui, né, pessoal? Então a dimensão Dewey deve ser a dimensão terceira, a segunda dimensão, né? Foi isso que eu entendi. E eu fiquei um certo tempo com aquelas flores, né? E do lado daquelas flores tinha um tronco de árvore. Como aquelas árvores que você corta, fica só o tronco seco, né? E tinha um ser parecido com um morcego. Um ser era como um morcego, só que ele andava com as duas patinhas no chão, né? E ele me deu uma espécie, galera, alguma coisa para comer. Sabe, não sei se era resina, se era um fruto, era uma coisa branca, branquinho. E eu comi e gostei. O gosto, eu não posso falar para vocês o gosto, né? Porque eu não sei, não era uma coisa suculenta, não era uma coisa gosmenta, era uma coisa tipo uma massinha, sabe? Uma massa. E não era ruim, nem era bom também, né? Não era muito gostoso, né? E eu já estava acomodado ali, né? Já estava de boa, né? Tava ali há algum tempinho. Só que aí, observando as paisagens, galera, eu vi, era um lugar, era uma terra preta. Tinha uma terra, a terra era preta. As árvores assim de 1 metro para baixo, era só árvorezinha, era só árvore baixinha, pequenininha, entendeu? E eu olhando assim, vendo aquilo, olhando a paisagem, vendo um monte de coisas, e eu vi um caminho, tipo um caminho, uma estrada, que subia, tinha uma subida e ia embora. E eu comecei a pensar, vou ver onde é que vai dar, eu quero conhecer essa dimensão Dewey, né? E saí andando. Saí, quando eu andei um bom tempo assim, vendo as paisagens, eu só vi aquelas árvores pequenininhas, né? Árvore baixinha, de 1 metro, 1 metro abaixo. E eu cheguei na beira do mar. Chegando perto da beira do mar, de longe eu avistei, tipo um lugar de lazer aquático. Onde tinha tipo um balcão coberto, né? Coberto. E tinha tipo como repartições embaixo, né? Embaixo tinha umas repartições, tipo uns balcão, entendeu? Balcão. E galera, eu comecei a observar e eu vi seres aquáticos de várias aparências, principalmente de povos. Era tipo uns povos gigantes, sabe? Aquele povo com aqueles tentáculos, serpente marinha. Como a serpente marinha que eu vi lá, galera, como vocês já viram aquele mito o mito da Hidra, que tem a serpente de várias cabeças. Foi assim que eu vi, galera. E eles se divertiam ali dentro do mar. E eu andei, galera, entrei dentro da água. Era uma água assim meio escura, sabe? Não dava para ver fundo, não dava para ver nada. E eu fiquei com medo. Eu já estava no meio naquele lugar lá, no meio do lugar, né? Era tipo a beira da praia. E ali eles fizeram uns balcões, fizeram um galpão e balcões embaixo. E ali eles se divertiam, era o lugar de lazer deles. E eu tava ali no meio. E eu fiquei meio receoso, assim, meio, né? Meio que um pouco assustado. Só que aí eles não me atacavam, eram amigáveis comigo. Eu comecei a me sentir bem. E eu brincava e conversava com eles e pulava no balcão, me sentava no balcão. Eu não via minha aparência, galera. Eu não vi minha aparência que eu estava. Eu deveria estar numa aparência deles, porque eles mentiam como igual a eles, entendeu? Eles mentiam por igual a eles. E ali, galera, quando eu tava me divertindo, eu me lembro que eu pulei num balcão e eu vi uma voz que dizia: esse é o meu povo. E aí eu acordei. Mas o que foi que veio na minha mente toda a tradução? Que o mestre Shiva me disse: esse é o meu povo, é o povo Leviatã, entendeu? Então esse povo ainda existe por aí, o povo, né? Eu falo povo no sentido assim de raça, né? Que povos são a aparência deles, mas eu falo povo no sentido de raça. Essa raça Leviatã, pessoal, Leviatã é uma raça, Leviatã é um clã. Agora tem o mito do Cthulhu, né? Que alguns eu já ouvi por aí pessoas falando que Cthulhu era um deus, né? Era um deus que Jeová, o Deus da Jeová, não, eu falo Jeová, né? Que Jeová, o Deus da terra, tinha destruído. E realmente, galera, foi isso que aconteceu. E o mestre Shiva foi o primeiro ser humano da terra, galera. Esse foi o conhecimento que eu tive, que está na minha mente. O mestre Shiva foi o primeiro
o primeiro ser humano, era ele o pai dos seres humanos na época de Jeová, na época dos gigantes, ele era o pai. E a mãe, galera, as mães, eu vi essas duas esposas dele. Aí eu nunca tinha estudado o hindu, né? Que a história do Shiva tem muito no hindu, o hinduísmo lá, o pessoal lá. E eu vi algumas coisas do hindu há muito tempos atrás. Eu vi umas coisas estranhas, aquele pessoal dançando todo sujo. Então não me interessei muito. Eu nunca estudei muito, né? Nunca estudei muito sobre o hindu. Só que aí eu falei, eu tive essas experiências com o mestre Shiva. Vou pesquisar um pouco, né? Eu falei, acho que o Shiva é um deus do hindu. Aí eu pesquisei, galera. Eu pesquisei no YouTube e encontrei um vídeo. Deixa eu ver se eu me lembro o nome do vídeo. É A Loucura de Shiva, alguma coisa assim. Eu pesquisei a morte, a loucura de Shiva. É uma senhora. Uma senhora que eu acho que é a professora. Ela até acho que bem conhecida, né? Eu não me lembro o nome dela também. E ela falava sobre Shiva. E ela falou. E ela, cara, na história que ela tava falando lá, o mestre Shiva teve duas esposas. E eu fiquei, nossa, cara, que impressionante. Eu vi duas esposas de mestre Shiva. E eu fui ver a história, ele teve duas esposas. Deixa eu ver se eu me lembro. Uma tal de Sati. Sati, que foi uma que suicidou, teve suicídio. Ela ficou chateada, né? Você vê como que é, né? Quando a gente tá nessa situação de humano, né? Porque eles não foram convidados para um festival, que era um festival muito... Se vocês lembrar, vai lá e pesquisa lá a morte. Vocês pesquisam assim, a morte de Shiva ou a loucura de Shiva, que vocês vão ver, é bem interessante a história. Mas é cheio daqueles, né, contos. O hindu é cheio de... como a Bíblia, né? Tudo misturado, uma misturada de algumas verdadezinhas e misturado com contos, mitos que o povo inventa, né? Mas lá ele teve duas esposas. Não sei, essa Sati, né, que suicidou, que foi essa, galera, que eu vi no Umbral. E vi uma tal, acho que é Parvati. Essa Parvati é que era a senhora o mago das águas lá. Era ela tá bem, né, vamos dizer. À vista, a Parvati, ela está bem. Só que na história do hindu, essa Parvati, ela era a deusa Maia, a deusa terra, alguma coisa assim, entendeu? Ela era a deusa Maia, a deusa terra. E a história lá fala que ela ia sair daquele corpo, mas ela ia voltar no corpo de outra. Mas isso aí porque o que o mestre Shiva me mostrou, pessoal, foi duas energias. Não foi uma energia. Não foi uma energia. Foi duas energias, entendeu? Não foi a mesma energia que foi reencarnada, né? Podia até ser também, né? Pode até ser a mesma energia, mas muito tempo lá na frente. Então o mestre Shiva, ele ficou um bom tempo. Porque você fala assim, como assim deu tempo ter várias gerações reencarnadas? Pessoal, mas você não pode esquecer que o povo daquela época, eles viviam muito tempo. Não era nem 1000 anos, era mais de 1000 anos que eles viviam. Então tinha vários séculos de vida, entendeu? Não é que nem nós agora que não temos nem um século, temos décadas de vida só. Aquela época, as pessoas, os seres, principalmente na época de Jeová, os seres gigantes, eles viviam 1000, 2000, 3000 anos lá na frente. Então dava tempo eles ter quantas esposas quisessem, né? Muitas esposas. Então, eu vi lá, eu fiquei impressionado, falei, realmente, então tudo é verdade o que o mestre Shiva me mostrou. Por que eu chamo ele de mestre, pessoal? Porque eu não tenho mestre, meu mestre sou eu mesmo, eu busco no cosmos, o cosmos é o meu mestre, a fonte é o meu destino, né? A fonte, a criação de tudo e de todos, o tudo e o nada é a fonte. E não é para nós entender da fonte agora, porque a fonte ela é o tudo, o nada, o que foi, o que será, e não é para nós agora, tá? Vamos ver isso depois. Então foi bem interessante, galera, bem interessante. E eu tive essas experiências e foi mostrado para mim essas duas gerações de humano, que é a geração criada por Jeová através do fragmento do Leviatã. Não foi dito para mim que o nome dele era Cthulhu, é o povo que falam por aí, né? Que esse Leviatã que foi vencido por Jeová é Cthulhu. Não sei, galera, se é Cthulhu ou não foi passado para mim na experiência. Eu sei que ele é um Leviatã, isso aí eu tenho certeza absoluta, que ele é um Leviatã. Então, o erro não, né? Porque Jeová, ele foi até que foi bom, né?
Ele criou a humanidade no mundo daquela época com um fragmento maior do Leviatã, que é o Shiva, né? Com certeza ele tem vários fragmentos, Cosma fora aí que foi desfragmentado, né? Mas Jeová mandou para cá, para nossa Terra, aqui, para nosso planeta, o fragmento maior, o Mestre Shiva. E o Mestre Shiva é muito evoluído. Por isso que eu chamo ele de mestre, porque ele é digno do nome mestre, porque ele pode ensinar a qualquer um ser, qualquer mago, entendeu? Vamos supor assim que ele pode ser até um mestre dos magos, né? Como diz o ditado. Então ele é muito evoluído. E ele é um ser que ele não interage assim corporamente com o corpo, né? Ele interage mentalmente. A sua energia vai onde quer. Ele busca conhecimento cósmico infinito. Então é um ser que está nesse estágio. Ele vai se juntar ao Leviatã novamente? Não sei, galera. Se ele resolver se juntar ao Leviatã, os dois se unirem, fazer aquela, como se diz, que o povo chama aí, nossa, como eu esqueço das palavrinhas, se infundir novamente, os fragmentos a maioria dos fragmentos do Leviatã com certeza já está com ele, né? Na consciência dele, do mestre Shiva. Eu não sei se falta só o mestre Shiva decidir se juntar a ele ou não, não sei. Eu sei que o mestre Shiva ainda está na ativa como mestre Shiva. O Leviatã, eu não sei onde ele está. Falam que ele está no fundo do mar, numa dimensão no fundo do mar. Então, não sei. Só sei que foi isso que eu tive, galera. Que a humanidade, na era de Jeová, foi feito através do mestre Shiva. Uma humanidade forte, humanidade poderosa. E, galera, a geração do Cristo, né? A geração do Cristo que nós estamos vivendo agora, nós que fomos feitos agora, foi feito através de Adão com um fragmento de Jeová, com um fragmento de Jeová, né? Do grande dragão de cristal, né? De Jeová. O grande dragão de Jeová é o eu maior, o eu superior, quer dizer, e Jeová agora está em eu maior. Aí eles não cometeram o mesmo erro, entre aspas, que Jeová cometeu. Eles não usaram o fragmento maior do grande Elohim para formar a humanidade. Eles lançaram o fragmento maior dele numa prisão, no mundo prisão chamado no entremundo. E um dos fragmentos foi feito Adão e Eva na lei da dualidade, né? Eles podem usar a mesma energia para criar o masculino e o feminino. Então, provavelmente, Adão e a Eva eram o mesmo fragmento de Jeová, né? Tanto é, galera, que não está na Bíblia, mas se você pesquisar livros apócrifos, livros fora da Bíblia, existe um livro chamado Apocalipse de Adão, tá, galera? Se vocês quiserem pesquisar, não sei se tem ainda na internet, né? Mas se vocês pesquisar livros apócrifos, o Apocalipse de Adão, Adão, nesse Apocalipse, ele ensinava o filho 7 dele e ele tinha experiências. Ele tinha experiência e ele dizia para o filho dele, olha, o verdadeiro Deus, ele é maior do que o Deus que nos criou. Entendeu? Então ele se referia ao próprio Elohim, ao próprio energia dele, que ele tinha experiências. Entendeu? O Jeová, que estava no fragmento maior, tentava acordar e muitas vezes acordou ele. Só que lá no livro ele mesmo fala que muitas vezes ele tinha um entendimento, mas ele caía. Caía em quê? Nos laços que nós caímos até hoje. Que é nos laços humanos, nos laços do mundo. O mundo foi feito para nos prender. Entendeu? Então, galera, quando você está na energia do mundo, você está na energia do cristianismo, dos dominadores. Você tem que estar na sua energia. Ou seja, sem crença em Deus nenhum, sem crença em grupo nenhum. Você tem que estar na sua crença, você tem que acreditar em você. Porque quando você está na crença de outros seres, você é escravo dele. Então a sua energia é dele. Tanto ele se alimenta de você aqui, quando você está vivo, você plasma quando você tem uma raiva, quando você tem uma emoção, quando você louva, você está naquela igreja louvando, cheio de emoção, você está plasmando, eles estão se alimentando da sua energia, você não passa de uma bateria. E quando você morre, você será
preso ou até mesmo sugado. Porque é isso que eles precisam, da sua energia. Por que você é tão valioso? Por causa da sua energia. Você é uma energia. Por isso que você é tão valioso para eles. Porque não tem não tem o grande julgamento. O julgamento não. A colheita. Lembra da Bíblia? Tem a grande colheita. Essa grande colheita, pessoal. Ó, você tá ferrado se você não sair da manipulação, da prisão, da crença em outros seres, você tá ferrado. No grande dia da colheita, será separado. Será separado as ovelhas dos cordeiros, dos bodes. Os bodes são o quê? São os rebeldes, né? São aqueles que se rebelam contra o sistema, contra Deus. É claro que serão separados. Eles não vão cair nas ideias. E as ovelhas serão, ó, arrebatadas, serão sugadas, serão energias para o cristianismo, para o Cristo cósmico ficar forte e vencer mais uma vez, né? Porque em eras isso aí acontece. Seres vão evoluindo, seres vão lutando. O ser que evolui e não entra no sistema, ele não está em aliança com o sistema, ele luta contra aqueles seres. No nosso sétimo universo está cheio de guardiões. Guardiões que lutam contra esse sistema. Guardiões que querem seres livres, que querem ajudar os seres a evoluir. A evoluir para que possam... Que é um direito cósmico, né? Eles querem cumprir o direito do cosmos. E eu quero ser... Se tudo der certo, e quando eu chegar lá, que eu vou chegar hoje, mais cedo ou mais tarde, vou evoluir, vou chegar até a ser estar no meu eu superior, eu quero, o meu desejo é ser um guardião, ou seja, guardar e cuidar dos seres para que eles possam se libertar e para que nós podemos nos libertar dessas prisões cósmicas, né? Prisões do universo, como mundos, né? Mundos materiais. Mas, galera, é uma coisa que é infinita. Um evolui e o outro vem descendo e o outro vai começando, porque as energias, elas estão sempre em, como se diz, na densidade né? Eles estão na densidade para o sutil, né? O sutil para o conhecimento, para a evolução, né? E sempre há, por exemplo, os animais. Eu vou falar lá na frente, galera, separar um vídeo para nós falar dos animais. Pessoal, que perigo, hein? Você está se alimentando de animais. Que maldade. Já imaginou se nós convivêssemos com uma outra raça mais forte do que nós e ela se alimentasse da gente? Vamos supor os reptilianos. Já imaginou se os reptilianos invadissem, convivessem aqui com nós? A nossa sorte é que existe uma lei que eles não podem, no caso, nos alimentar livremente da nossa carne, né? Porque existem reptilianos densos, pessoal, os reptilianos primitivos, reptilianos também que vivem no entremundo. Então eles comem carne, se alimentam, mas não tem o direito. Eles talvez faz isso até mesmo ilegalmente, né? Mas existe seres densos dessa maneira, porque a carne também é energia, né? Por exemplo, nós nos alimentamos, alimentos para nós é energia. Então, se o ser ele é carnal, ele pode se alimentar material, né? Se ele é matéria, se ele não é energia, ele pode se alimentar de outro ser, que nem a gente se alimentamos do gado, né? Do gado, da galinha, dos animais, para ter energias, para sobreviver. Então, fica uma reflexão aí, galera. Entendeu? E lá na frente, um dia eu vou planejar um vídeo pra gente falar sobre isso, falar da energia. Ah, eu devo comer carne ou não devo? Aí é com você, galera. Se você quer ser, que energia você escolhe? Porque eu acho assim que nós devemos compartilhar. A partir do momento que você pega um ser, mata, fez um sacrifício, aquela energia ela fica densa, porque foi um sacrifício. O ser precisou morrer para poder você se alimentar. Mas a partir do momento que você faz um compartilhamento, por exemplo, você cuida da galinha e a galinha compartilha com o ovo para você, você pode se alimentar, porque não foi um sacrifício, foi um compartilhamento, tá ok? Então, galera, essa foi a parte final